irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu quero, junto com você, refletir sobre a palavra de Deus. E quando paramos para refletir a palavra de Deus, tem uma regrinha que é bom ser observada, que é a seguinte: ouve tudo, mas retenha aquilo que é bom. Então nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, mas que você esteja ouvindo tudo que é falado, examinando tudo que é falado e retendo aquilo que é testificado por Deus na sua vida. Não devemos simplesmente ouvir, temos que examinar o que é falado. Então você junto comigo vai refletir na palavra de Deus, porque eu pensei muito nessas coisas que eu vou te falar e passei por vários filtros até chegar no ponto que eu vou compartilhar com você. Então essa regrinha que eu te disse, de examinar tudo e reter o que é bom, está em Tessalonicenses, é um conselho de Paulo à igreja da época, que serve para hoje. É um exercício praticado por mim e que deve ser praticado por todos que ouvem a palavra de Deus. Então nós vamos assim preparar o nosso coração para refletirmos na palavra de Deus. E o primeiro texto que eu quero ler está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês, fazer um comparativo entre a graça de Deus manifesta ou encarnada em Jesus Cristo e a religião. E quando eu digo religião, não vou me referir a nenhuma específica, mas estou usando o termo genérico dela, porque existem muitas coisas em comum em diversas religiões. Então quero falar um pouco sobre isso, a graça de Deus encarnada, manifesta em Jesus Cristo, e a religião, que de uma forma bem simples, eu posso dizer que a religião, independente qual seja, que a religião, independente o que ela prega, que a religião ela é um sistema cultural que difere de acordo com a localidade. Ela difere de acordo com a etnia, com o grupo de pessoas ao qual ela nasceu. O nosso país é um exemplo disso. Se formos para a região do Nordeste, existem vários tipos de crença, ou formas de crer, ou objetos de crença. Se formos para os países da América Latina, que são aqueles países mais antigos, que tem uma história cultural, religiosa muito antiga, igual o Peru, é diferente a forma de eles acreditarem em algo, ou acreditarem em um ser divino, ou buscarem um determinado Deus. Então a religião é um sistema cultural que difere de região, de localidade para localidade. Cada uma tem um mecanismo, cada uma tem os seus rituais, a sua liturgia, enfim, a infinidade de formas para se achegar a determinada divindade, em busca de paz, de consolo, de abrigo, de conforto para a alma. Porque é isso que todos buscam na religião: paz, conforto para a alma, refrigério para a alma. Porém, a graça de Deus encarnada em Jesus Cristo, ou propriamente Jesus, que é a graça de Deus encarnada, não é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa. Nasceu, viveu,
venceu a morte pela ressurreição e está vivo hoje. Não mais fisicamente entre nós, porque Ele foi arrebatado, seu corpo transformado em glória e hoje assentado à destra do trono de Deus. Mas Jesus Cristo é uma pessoa, e independente de onde Ele estivesse, independente de qual região, independente de qual localidade que Ele estivesse, independente de qual grupo social, qual grupo de pessoas Ele estava, Ele permanecia sendo o mesmo Jesus. Um exemplo disso no próprio Evangelho de João, quando Ele passa ali perto de Samaria, Ele encontra a mulher samaritana. Teve um conflito ali. Os judeus falam que o local de adorar a Deus é Jerusalém, mas nossos pais falam que é nesse monte. Você vê que a forma de crer já mudou de Jerusalém para Samaria, que eram lugares próximos, não tão distantes, mas Jesus era o mesmo. Em Samaria Ele disse para a mulher: se você beber da água que eu te der, rios de água viva vão fluir dentro de você. A vida eterna vai nascer dentro de você como uma fonte de águas intermináveis. E essa angústia que você vive, você não vai viver mais. Foi isso que Jesus disse, traduzindo para a mulher samaritana. Independente da localidade, da região, ou da forma que se crê que aquelas pessoas tinham, onde Jesus estava era o mesmo. Porque Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Bom, Jesus sendo uma pessoa, como então eu vou conhecê-lo? Como então vou me relacionar? Simples. Como você se relaciona com uma pessoa? Procurando conhecer essa pessoa. Fisicamente Ele não está mais em nosso meio, mas nós temos a Bíblia, que é um registro da vida de Jesus, que é a biografia de Jesus, é a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, ou não só lê, porque ler às vezes você tem que parar e pensar no que está sendo lido, né? Para, dá uma lida, lê de novo. Bom, aí tem umas palavras difíceis, né? Hoje tem um Google, né? Google é uma maravilha. Vai lá, pesquisa a palavra lá, vem na tradução, você vê se enquadra um pouco, né, dentro do contexto, porque texto sem contexto é pretexto. Então você enquadra ali e vai chegando a um entendimento mais claro. Então, para eu conhecer a pessoa de Jesus, então eu tenho que desejar isso primeiro e buscar isso através dos meios que existem. E o melhor meio que existe para se conhecer Jesus é parar alguns minutinhos da correria do dia a dia, da vida, e ler a palavra de Deus. Porque a Bíblia, do início ao fim, ela trata sobre Jesus. Lógico, no Antigo Testamento de forma mais figurativa, nos Evangelhos de forma mais clara, falando diretamente sobre a pessoa de Jesus. E de Atos para frente, é Jesus se manifestando através do corpo dele na terra, que é a igreja, eu e você. Então, eu lendo a Bíblia, ou a biografia de Jesus, que é a Bíblia, eu começo a conhecer um pouco Ele. Eu começo a me relacionar com Ele, a entender um pouco mais sobre Jesus. Porque Jesus não é uma religião, Ele é uma pessoa. E eu me relaciono não com uma religião, eu me relaciono com a pessoa de Jesus Cristo, com a graça de Deus, que era verbo e se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso é uma particularidade minha. A muitos pode ser que seja diferente. Mas eu sinto uma certa dificuldade em responder quando me perguntam qual é a minha religião. Isso é uma pergunta natural, né? E eu penso muito em responder, porque eu não sei o que eu sou.
Porque eu não me enquadro em nenhuma. Porque eu não sigo uma religião. Eu tento, né? Todos os dias, me relacionar com a pessoa de Jesus. Por isso você ora. Quando você se relaciona com alguém, você não costuma conversar. Oração é isso. Não tem um método, né? Ou de costa, de pé, sentado. Cada um acha a forma que se sente melhor para aquilo, para aquela prática. Jesus ainda falou, ó, fecha a porta do teu quarto, pode ser algo literal, né? Fecha a porta do teu quarto e fala com ele em secreto. O Pai que te ouve em secreto vai te recompensar. Você fala com ele. E na medida que você fala, se você der um tempinho, esse tempinho pode ser naquele mesmo momento, ou ao decorrer do dia, ao decorrer da semana, do mês, ao decorrer da sua vida, ele te responde. Ele fala com você também. Às vezes é imediato, às vezes não. E quando Deus fala, nem sempre é da forma que pensamos. Porque a gente pensa às vezes que Deus vai falar conosco, igual lá na novela de Moisés, né? Vem aquele vento, nosso cabelo vai fazer assim, né? O vento, e a roupa vai balançar assim, e vem aquela voz que você vai tremer as pernas. Pode acontecer, não estou falando que não. Mas, na experiência do dia a dia que a gente tem, Deus usa as coisas da vida para falar conosco. Deus usa as coisas do dia a dia para falar conosco. Deus fala da forma do nosso consciente, na nossa mente, direcionando o nosso coração, enfim, de tantas formas. Eu não me relaciono com uma religião, me relaciono com a graça de Deus. Jesus Cristo encarnado, porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E digo que a nossa relação pessoal com Jesus nasceu junto com a fundação do mundo. Lá em Gênesis, capítulo 1, lá nasceu a nossa relação com a graça, a nossa relação com a pessoa de Jesus. Porque na criação do mundo existia religião, irmãos? Não tinha. Mas lá, na criação do homem, Jesus estava presente. Como assim? Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Deus se refere a Ele mesmo no plural. Dá-se a entender que a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo estava na criação. Porque você começando a ler Gênesis desde o início, você vê Deus falando, certo? E disse Deus, e foi criando as coisas. Você vê que o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre a face do abismo, sobre as águas. E terceiro, Jesus não é o Verbo encarnado. Então a palavra que Deus disse, que trouxe a existência que não existia, que trouxe a reforma da terra que era sem forma e vazia, a palavra que Deus falava era o Verbo que se fez carne, que é Jesus. Então em todo o processo da criação do homem, Jesus Cristo já estava lá presente. A graça de Deus já estava lá presente. E o homem que foi criado e colocado no jardim do Éden, que é Adão e Eva, se relacionava com quem? Com o próprio Deus. E visitava eles no final da tarde. E ali eles se relacionavam. O homem reconhecia a voz de Deus quando ele chegava no jardim para conversar com eles. E ali eles ficavam. E o ponto que era crucial para a relação do homem com Deus era a obediência. Porque o que Deus falou? Ó, pode comer de tudo que foi, mas desse fruto, não. Fruto do conhecimento do bem e do mal. Enquanto o homem respeitou essa vontade de Deus, ou seja, obedeceu,
Eles ali estavam em comunhão, se relacionando com a pessoa de Deus. Não sei se era o próprio Jesus que vinha e caminhava entre eles, enfim, ali tem várias interpretações, mas eles viam a pessoa de Deus, provavelmente Jesus, que caminhava lá no jardim junto com eles. Não existia religião, existia Deus, existia o conhecer a Deus, existia o obedecer a Deus, existia a comunhão com Deus, antes de que houvesse qualquer tipo de religião. E lá mesmo, quando no momento que Adão e Eva pecou contra Deus, Deus definitivamente estabeleceu que Jesus Cristo, que na pessoa de Jesus Cristo, na graça encarnada em Jesus, o mundo seria salvo do pecado. O mundo seria restaurado à vida eterna. Porque enquanto o homem estava obedecendo a Deus, eles eram eternos. Eternos com Deus. Depois que entrou o pecado no mundo, continuamos sendo eternos. Só que aí tem dois caminhos, né? Um andar de cima e um andar de baixo. Você pode ser eterno na vida eterna, ou eterno na condenação eterna, no andar de baixo. Então quando o homem peca, né, na pessoa de Adão e Eva, ali Deus definitivamente oficializou que em Jesus Cristo, na graça encarnada em Cristo, o homem seria salvo. Quando ele disse lá em Gênesis capítulo 3, esse versículo eu gosto muito dele, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus estava falando a respeito de Jesus, que o diabo ia ferir Jesus, ou seja, o calcanhar na cruz do Calvário, na morte, na cruz do Calvário, e que Jesus ia ferir a cabeça da serpente, ou seja, de Satanás, através da ressurreição dos mortos. A morte não venceria a vida, a graça encarnada em Jesus. Então aqui, antes que houvesse qualquer tipo de religião, antes que houvesse qualquer tipo de crença, o próprio Deus declarou que em Jesus Cristo estaria a graça de sermos salvos para a glória de Deus. Então eu não me relaciono com uma religião, eu me relaciono com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Uma outra diferença entre a graça e a religião, e não estou me referindo a nenhuma específica, é que a religião tem uma tendência de tornar as coisas impuras. Lógico, né, que as coisas puras tem a tendência de tornar as coisas puras em impuras. Eu vou dar um exemplo da mulher com fluxo de sangue. Na tradição, quando o povo estava no deserto, lá com Moisés, Deus estabeleceu alguns mandamentos. No meu entendimento, alguns mandamentos eram temporais, ou seja, serviam naquele momento. Um exemplo era de quando a mulher entrava no seu ciclo menstrual, né? Era considerada imunda, ou seja, ela não ficava no meio lá do marido, ela ficava separada até passar esse período. E eu entendo por que naquela época. Porque o povo era escravo, não tinha higiene, não tinha consciência daquilo. E o povo estava indo para onde? No deserto, irmãos. Então, se pensou, um povo porco no deserto, ia ser comido por si mesmo, ia nascer bicho na cabeça, por qualquer lugar. Então o povo não ia durar no deserto, eles iam ser consumidos pela sua própria ignorância. Então Deus criou algumas regras lá para o povo, né? Ó, não come isso, né? Porque é imundo. E Deus usou esse termo imundo para o povo ficar meio com medo mesmo, para não comer mesmo. Porque imagina um povo escravo, agora com aquela sensação de liberdade, opa, posso tudo. Aí Deus falou, opa, bom, deixa eu criar umas regras aqui,
Esse povo ia se estruturando como uma nação sadia, como uma nação curada. E nos tempos de Jesus teve esse caso da mulher do fluxo de sangue. Era considerada imunda, ninguém tocava, ninguém chegava perto, e a mulher lá doente, beirando a morte. Ela rega em Jesus, está a multidão cercando Jesus, toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, ela é curada. Jesus percebe que algo diferente aconteceu. Porque não foi só ela que tocou Jesus, todo mundo estava tocando em Jesus. Todo mundo estava tocando, só que ela tocou com fé, crendo na graça de Deus encarnado em Jesus. Porque isso é a diferença, irmãos. Crer até o diabo crê. Só que tem aquele jeitinho diferente, né? De crer. É crer em Jesus não na religião. É em Jesus, meu amigo. A pessoa que senta aqui do meu lado, que acorda junto comigo, que vai trabalhar junto comigo, que dorme junto comigo, que chora junto comigo, que se alegra junto comigo. Então ela tocou diferente, Jesus. O fluxo de sangue parou, curou. E Jesus falou: mas quem me tocou diferente? Pessoal, foi essa imunda aí, ó. Ó o povo. Foi essa imunda que te tocou, Jesus. Já pensando que Jesus ia dar a bronca, né? Foi ela, Jesus. Ó, não foi eu não, foi ela. E Jesus, conhecendo ali o pensamento, né, do pessoal, falou: mas vocês estão espantados porque eu curei ela? Então eu digo, eu perdoo os seus pecados. E a graça completa ali manifestou. Ou seja, Jesus, ou o médico, veio para o são ou para o doente? Os enfermos. Jesus veio para quem? Os enfermos, irmãos. Os perdidos, né? Os pecadores. Mas a nossa mente, ou na religião, tenta tornar aquilo que é puro em algo impuro, algo imundo, não serve, não pode, condena. A graça de Deus é diferente. Outro exemplo, cego de nascença. Estava lá o cego, Jesus passando junto com os discípulos e veio a pergunta: Jesus, quem pecou para esse homem nascer cego? Ele pecou? Os pais dele pecaram contra Deus para ele nascer cego? Olha a pergunta que os discípulos fizeram, que o povo estava fazendo. Por que o homem era cego? Porque tinha algo errado, porque ele tinha deixado de fazer algo. A religião é assim, irmãos. Ah, fulano está com a vida assim porque ele fez isso. Ou ciclano, mas não é porque é aquilo. Sempre tem um porquê. Irmão, tragédia acontece sem motivo. Às vezes você está dormindo, vê um mosquitinho, pá! Está zicado. Zicou. Agora, por quê? Na religião é complicado. Depende de qual seja. Tem essa tendência de tornar um negócio mais difícil do que já é. Tenta tornar impuro as coisas, tudo é impuro, tudo é impuro, tudo é impuro. E porque você está cego, é porque você pecou, porque se você não pecou, foi seu pai que pecou. Aí Jesus, aproveitando que já estava naquela situação, Jesus falou: ninguém pecou, simplesmente aconteceu. Jesus falou: não, ele nasceu, não sei o quê, nasceu cego. Mas já que vocês estão aí cheios de crime, ele está aqui para que se manifeste a glória de Deus. Então o cego passou a enxergar. Religião é isso. Tenta tornar as coisas impuras, as que são puras, impuras. Mais um exemplo foi quando Pedro estava meio resistente em pregar a palavra para os gentios. Na Bíblia, quem é considerado os gentios? Aquele que não é judeu. Então todo mundo que não é judeu é gentil. Ou seja, nós. Pedro era um judeu meio casca-grossa. E ele estava meio ali, né? Não vou pregar não, resistindo. Aí teve um sonho. E esse sonho tem duplo entendimento. Ele sonhou que tinham vários alimentos ali, que eram os alimentos que lá Moisés, lá no deserto, através da instrução de Deus, falou que era impuro. Apareceu o papel lá, que todos aqueles alimentos, e era para ele comer aqueles alimentos. Aí na visão, Pedro: não, vou comer não. Aí naquela visão Jesus falou para ele: você não
não torne impuro aquilo que Deus purificou. Aí Pedro acordou e entendeu que naquela ocasião Deus estava falando para ele pregar para os gentios, mas também estava dizendo que aquela comida já estava liberada. Tá? A questão tanto dos alimentos aqui como de pregar para os gentios. Aí aqui eu entendo das duas formas também, irmãos. Porque tem certos que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Lógico, se você comer um caminhão, você vai passar mal mesmo. Mas como? Você gosta? Né? Agora trazendo outro lado, que foi a revisão de Pedro. Pedro estava resistente para pregar para os gentios, né? Para pregar para os não-judeus. Deus dá essa visão, falando: Pedro, não tem nada impuro, eu santifiquei, eu purifiquei tudo. Em Cristo foi purificado as coisas. Então vai e prega para todo mundo. Aí eu vejo uma situação que é um pouco complicada. Aí vai de cada um. Irmãos, eu tenho que viver no meio das pessoas. Eu não posso ser aquele cara, ou aquela pessoa que vive naquele mundinho gospel, um socializar. O parente lá convidou lá para um almoço. Ah, mas vai ter um monte de bebida lá, só você bebendo. Vai lá, almoça junto, pega risada. Sabe por que o pessoal implicava com Jesus? Porque estava lá na casa de Zaqueu, cobrador de imposto corrupto. Mas lá, Jesus estava lá. Uma hora Zaqueu deu um estralo, e se converteu, foi salvo. Foi isso que Deus falou para Pedro: ó Pedro, pode ir lá para o gentio, não vai ficar aqui só pregando para judeu não. Ó, o mundo é grande e vai para lá. O ide de Jesus, lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, o ide pregar para toda a terra, tem dois significados. Um deles é que existem pessoas mesmo, que têm um chamado ou uma vocação divina para que a vida dessa pessoa seja inteiramente dedicada ao serviço do Evangelho, e pregar a palavra em lugares que eu e você não temos coragem de ir, que às vezes não tem a vocação para ir. Mas existem pessoas que têm essa graça divina e vão em lugares e vivem a vida inteira dedicada. E tem uma outra interpretação, que é o seguinte: esse ide quer dizer, vai estudar, vai trabalhar, vai no mercado, e por onde você for, seja salvo para a mundo. A graça de Deus, ou a nossa relação com Jesus, ela se dá simplesmente pela fé, sem que exista qualquer outro mecanismo. É simples assim. Pela fé sois salvos. Não vem de mim, não vem de você. É um dom de Deus. É pela fé. Não tem nenhum outro mecanismo. Porque a gente observa que nós humanos temos uma tendência em criar um monte de forma para se achegar a Deus, ou para alcançar uma graça divina. Existem casos que a pessoa até fere o próprio corpo com o intuito de demonstrar alguma devoção a Deus, sendo que na verdade a coisa é simples, é fé. Não tem 7 semanas, 7 voltas, 7 pulos, fogueira não sei da onde, mas é simples, né? Ora a Deus, fala com Deus, não tem mecanismo, é a fé. É a fé que curou a mulher do fluxo de sangue. É a fé que fez Pedro enxergar que ele precisava pregar para os gentios. É a fé que fez o cego ver, o cego enxergar. Fé simples, nada mais do que isso. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E por Ele, o véu, a barreira, o obstáculo que nos separava de Deus foi rasgado. Não precisa ninguém ir a Deus por você. Você vai direto a Deus através da graça de Jesus Cristo. Simples assim.
pela fé alcançamos a graça da salvação e todas as promessas de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós estamos reunidos na Tua presença. O nosso desejo é que a Tua graça envolva o nosso ser. Queremos viver a graça e a verdade encarnadas na pessoa de Jesus. Abre o nosso entendimento. Tira de dentro de nós essas barreiras, essas construções que as tradições, as religiões criaram dentro de nós. Queremos conhecer o Senhor na sua plenitude, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Oh Deus maravilhoso, continue se revelando a cada um de nós como este Pai de amor, como este Pai que cuida de seus filhos. Cuida, Deus, de cada um de nós. Cuida do nosso ser. Cuida da nossa vida, da nossa família. Aonde estiver um familiar nosso, aonde estiver um ente querido, um amigo, uma amiga, uma pessoa que amamos, a Tua graça alcance essas pessoas. Tua graça alcance nossa família, nossos amigos, nossos entes queridos. E que assim como provamos o Teu amor e vivemos a eternidade de Cristo em nós, toda a nossa família possa ver, possa conhecer, possa viver o Teu amor, a Tua salvação, a eternidade em Jesus Cristo. Pai eterno, o Senhor conhece as necessidades de cada um. Alguns com dificuldades financeiras, outros com dificuldades na área da saúde, estão doentes, enfermos, problemas no relacionamento com os filhos, com os pais, com o marido, com a esposa, enfim, problemas de relacionamento na família, no trabalho. O Senhor sabe da dificuldade de cada um. O Senhor sabe da necessidade de cada um que se aproxima de Ti. Antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos dizer, falar, pedir. Então, Deus, ajude cada um de nós. Seja o socorro para aquele que precisa de socorro. Seja a alegria para aquele que está triste. Seja o Senhor a força para aquele que se sente fraco. Seja o Senhor a cura para o que está doente. Seja o Senhor a prosperidade ao que necessita de um auxílio nas finanças. Seja qual for a dificuldade, o Senhor seja o nosso amigo, a estar ao nosso lado, nos encorajando a caminhar e vencer como Cristo venceu, e vencer em Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer por todas as coisas, por tudo queremos Te agradecer, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo
queremos render graças ao Senhor, porque tudo veio de Ti, tudo pertence ao Senhor, tudo volta para Ti. Senhor, queremos Te conhecer, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua voz, que não caiamos no engano do nosso próprio coração, mas o Senhor em Sua palavra nos guie na graça e na verdade de Jesus Cristo. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos.